Olá, alunos, olá, professores, sejam todos bem-vindos novamente à aula de Química. E o nosso conteúdo de hoje será sobre teoria atômica de Dalton e teoria atômica de Thomson. Agora, a gente vai compreender o que são modelos atômicos. Os modelos atômicos, eles foram desenvolvidos pelos cientistas com o intuito de compreender melhor o átomo e a sua composição. Modelo é uma representação de um fenômeno, de algo que a gente não consegue visualizar. Agora, a gente vai assistir a um vídeo e esse vídeo ele vai trazer informações a respeito das primeiras ideias sobre o átomo. Vamos assistir? As primeiras ideias sobre o átomo, elas surgiram com os antigos gregos, Leucipto e Demócrito. Para ele, a matéria era formada por pequenas partículas. Foi aí que surgiu, a palavra átomo, que do grego significa indivisível. Para eles, toda a matéria era formada por pequenas partículas indivisíveis, indestrutíveis e eternas. Para os atomicistas, quando uma planta ou animal morre, os seus átomos são reaproveitados por outros. Assim, alguns átomos do teu sangue podem ser átomos de mamute, por exemplo. Então, a gente viu no vídeo, que as primeiras ideias sobre o átomo surgiram na Grécia Antiga, por volta de 450 a.C. E aí eu quero destacar aqui dois filósofos, o Demócrito e o Leucipto. Eles afirmavam, que toda a matéria era composta por pequenas partículas que receberam a denominação de átomo. Só que esse modelo, ele era um modelo filosófico. O que eu quero dizer com isso? Ele não tinha uma base científica. E aí, em 1803, surge um químico inglês e ele se interessa sobre o átomo, o John Dalton. O John Dalton, ele resgatou essas primeiras ideias sobre os átomos, Só que tinha uma base científica. Ele realizou diversos experimentos para comprovar as suas hipóteses, para responder às suas perguntas sobre o átomo. O que ele concluiu, o John Dalton? Que toda a matéria é formada por pequenas partículas, que são indivisíveis, tá bom? E esse modelo, ele tem uma forma, é o modelo da bola de bilhar. Vocês estão vendo aqui do lado dele, tá? Esse é o modelo de Dalton, tá bom? E agora a gente vai conhecer um pouco da história de John Dalton. Vamos lá? John Dalton, químico por formação, nasceu no condado de Cumbria, Inglaterra, em 1766. Faleceu na cidade de Manchester em 1844. Sua vida foi destinada desde cedo à pesquisa científica e ao magistério, tanto que lecionou ou contribuiu para o desenvolvimento de diversas áreas do conhecimento. Seu maior legado como cientista, no entanto, foi o desenvolvimento da primeira teoria atômica. Foi por meio de vários experimentos relacionados com a mistura de gases e do conhecimento dos trabalhos propostos por Lavoisier que surgiu a teoria atômica de Dalton em 1808. A teoria atômica de Dalton, ela foi muito importante, Principalmente para o desenvolvimento do conhecimento da teoria atômica por outros
cientistas, né? Que os outros cientistas, eles começaram a compreender melhor o átomo e a sua composição. A cartela, ela vai trazer algumas contribuições da teoria atômica de Dalton, que foi a compreensão da lei da conservação da massa de Lavoisier e a compreensão das substâncias simples e das substâncias compostas. Agora a gente vai conhecer um outro cientista que também se interessou, né, pelo esse mundo dos átomos, tá? Foi o cientista Thomson. Ele, em 1898, ele propôs uma nova teoria a respeito do átomo, também com uma base científica. Thomson, ele realizou várias experiências com cargas elétricas. E vocês nem sabem, ele fez raiva para o Dalton, porque ele concluiu que o átomo, ele não era indivisível, como afirmava o Dalton, né? E o Thomson, com as suas experiências, ele comprovou e provou a existência de elétrons. Então, para nossa época, a gente ia dizer que o Thomson, ele era quem, gente? O cara, né? O cara da parada, né? Ele sabia o que ele estava falando, tá bom? E aí a próxima cartela traz algumas informações a respeito desse modelo de Thomson, né? Ele foi o primeiro modelo de estrutura atômica a indicar a divisibilidade do átomo, tá? De acordo com Thomson, o átomo ele era formado por elétrons presos a uma esfera onde havia uma carga elétrica positiva. É importante que a gente também conheça, na próxima cartela, a gente tem essas informações, que a base do modelo do Thomson é através, né, da descoberta da radioatividade. Isso reforçou, tá? Ele afirmar que o átomo não era indivisível e também a realização de experimentos com tubo de raios catóticos, que eram construídos, que foi, né, construído pelos cientistas Jayce e Cook. A próxima cartela, ela vai trazer informações a respeito desse novo modelo, né, que foi sugerido por Thomson. Vamos ver? Então, gente, olha as novidades propostas ao átomo pelo modelo de Thomson. A natureza elétrica da matéria, a divisibilidade do átomo e a presença de partículas pequenas com cargas no átomo. Esse modelo de Thomson também tinha uma representação, era o modelo de pudim de passas. Agora a gente vai fazer uma comparação entre o modelo de Dalton e o modelo de Thomson, tá bom? Então nós temos aqui, né, Dalton. Ele realizou, né, os seus estudos em 1803 e ele que foi o criador da primeira teoria atômica moderna, tá? Com base científica, viu, gente? Isso que é muito importante. Como era o seu modelo, né? Como ele descreveu o átomo? A próxima cartela ela vai nos informar, né? Então, para ele, a matéria era formada por pequenas partículas, né, maciças e indivisíveis. E esse modelo era o modelo da bola de bilhar. E em 1898 surge Thomson com novidades, né, em relação ao átomo. Principalmente porque aqui, tá, na descoberta de Thomson, ele indica a divisibilidade do átomo. E como é o átomo para Thomson? Ele não era maciço,
tinha a presença de elétrons e o átomo era divisível, tá? E o modelo era o pudim de passas. O que eu quero dizer com isso, tá? Quando eu falo pudim de passas, vamos imaginar. A massa do pudim seria as partículas positivas e as passas espalhadas ao redor do pudim seria a carga negativa. E aqui eu tenho o modelo de Dalton, né, a bola de bilhar, e aqui eu tenho o modelo do Thomson. Esse modelo do Thomson, ele derruba a ideia de que o átomo é indivisível e ele introduz a natureza elétrica da matéria. Tá bom, gente? Aqui eu finalizo a minha aula sobre a teoria atômica de Dalton e a teoria atômica de Thomson e vamos para o nosso segundo momento da nossa aula, que é a dinâmica local interativa. Questão número 1. Considerando que o modelo de Thomson tratou de novos conhecimentos sobre o átomo que até então não haviam sido propostos por falta de embasamento científico, qual dos itens a seguir estão de acordo com esse modelo atômico? Então, são dadas as seguintes observações, vocês vão aí, né, ler com muito cuidado, tá? Primeira, natureza elétrica da matéria. 2, indivisibilidade do átomo. 3, presença de partículas pequenas e com carga no átomo. E considerando que o modelo de Thomson tratou de novos conhecimentos sobre o átomo, que até então não haviam sido propostos por falta de embasamento científico, qual dos itens a seguir estão de acordo com esse modelo atômico? Tá bom? Aí vocês vão marcar a alternativa correta. Questão número 2. Observe os modelos atômicos. Abaixo. Indique, no mínimo, 3 características de cada um e o nome do cientista que o propôs. Tá bom, gente? Então, daqui a pouco eu retorno e nós vamos corrigir.
Então, eu achei muito tímido a interação de vocês. Gostaria de solicitar que vocês participassem um pouco mais, tá? Ah, professora, eu tenho vergonha, eu vou errar, eu não sei se eu estou pensando tá certo. Tente, o importante é tentar, tudo bem? Conto com vocês. E vamos ao nosso gabarito da primeira questão. Então, a primeira questão, a resposta, letra A, é, tá? E aqui eu tenho, né, alguns comentários. O item 1, ele é verdadeiro, pois Thomson foi o primeiro cientista a propor o modelo em que o átomo apresentava a característica de natureza elétrica. Na segunda questão, falso, pois se o átomo apresenta natureza elétrica diferente, deveria apresentar constituição também diferente, podendo ser dividido. E a terceira afirmação, ela é verdadeira, já que se descobriu a existência dos elétrons, né? E os elétrons são partículas de carga negativa. Vamos para a questão número 2. Então, na questão número 2, eu tenho o modelo de Dalton e a segunda imagem é o modelo de Thomson. Então, quais são as características do modelo de Dalton, gente? O átomo, ele é esférico, ele é maciço e ele é indivisível, tá? Então, Dalton estudou e conseguiu concluir isso em relação aos seus estudos, né, sobre o átomo. E para Thomson, né, a segunda imagem é o modelo de Thomson, né? Para Thomson, seu átomo tinha natureza elétrica da matéria, divisibilidade do átomo. Foi aí que Thomson fez raiva pro Dalton, né? Quando disse: "Ei, mano, o teu átomo ele não é indivisível, né? Isso não é correto." E a presença de partículas pequenas e com carga no átomo, tá? Lembrando que o modelo de Dalton é o modelo de uma bola de bilhar e que o modelo de Dalton é de pudim de passas, né? A principal diferença entre os dois modelos científicos é a divisibilidade. Enquanto que o átomo de Dalton era indivisível, a menor partícula da matéria. Ok, gente? Então, eu vou me despedir de vocês, né? E até a próxima aula. Tchau!